Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Para nós é motivo de grande alegria, aliás, todas as vezes que estamos aqui juntos é motivo de alegria porque nós estamos, pela misericórdia de Deus, folheando a sua santa palavra, descobrindo as verdades que realmente Deus tem para nós, né, em todos os dias da nossa vida. Dando continuidade aqui, ao vídeo anterior, nós estamos estudando as profecias apocalípticas do livro de Daniel. Nós falamos anteriormente para vocês, meus queridos, que escolhemos o livro de Daniel por ser um livro, no meu ponto de vista, um dos livros mais belíssimos da Bíblia, da Santa Bíblia, e um livro que ele tem paralelismo com o livro de Apocalipse, e que aparentemente, ao estudarmos o livro de Daniel, nós achamos que é um livro difícil. No vídeo anterior que nós estivemos aqui, nós fizemos um vídeo um pouco demorado, foi 51 minutos, ficamos um pouco assim preocupados com a questão de vocês aí do outro lado. Por quê? Porque são profecias, e profecias é um estudo muito delicado, muito profundo. Solicitamos também pela misericórdia de Deus no vídeo anterior que nos ajudasse a interpretar, a chegarmos no bom senso, no que realmente o livro de Daniel quer nos falar. Outro ponto também culminante foi aquela questão também que nós falamos aqui, que eu tenho acompanhado vídeos na internet mesmo, até no canal, em outros canais do YouTube, tenho visto palestra de doutores, teólogos, tenho visto palestra também de arqueólogos, que falando sobre a grande veracidade da Bíblia, né? Muito conhecimento, né? E volto a falar novamente a você que está aí do outro lado, não se preocupe, a Bíblia, ela se explica. É como diz lá em sua segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, que nenhuma parte da Bíblia é de particular interpretação. Então você pode buscar na Bíblia judaica, no original grego, no hebraico, ela vai ter sempre uma mesma finalidade, que é justamente nos trazer para os acontecimentos finais que está acontecendo. Tanto dentro da história, como nós vimos no vídeo anterior, na história mesmo comum, na história mundial, como também na parte profética, que é uma parte mais delicada. Dando continuidade aqui ao estudo, nós vimos também no vídeo anterior a questão do poderio do último animal, o quarto, como é que se diz, o quarto reino, nós vimos. Vimos também no capítulo 7 e no versículo 7 de Daniel que esse último reino, esse último animal, que é um reino, né, como nós vimos no vídeo anterior, esse último reino tem um poderio muito grande. E esse reino ele se caracterizou como sendo o último, Roma. Se nós observarmos, depois de Roma para cá, se levantaram outros impérios, mas não subsistiram, né, através de Napoleão Bonaparte. Hitler também tentou fazer isso, e não teve mais uma sustentabilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o último reino a ser estabelecido depois de Roma seria o do Senhor Jesus Cristo. Um ponto culminante aqui também, né, no estudo dessa profecia que eu queria que vocês, pela misericórdia de Deus e da iluminação do Espírito Santo, é que vocês entendessem essa batalha que já vem acontecendo desde o início da criação, quando nossos primeiros pais perderam a identidade, né, através da primeira desobediência, e ali nós perdemos a eternidade, né? E essa batalha que ela já vem sendo travada desde o céu, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 28, e também, como diz Isaías 14, que são textos, nós poderíamos não chamar de textos isolados, né? Mas nós poderíamos dizer assim que são os únicos textos que relatam justamente essa briga espiritual que começou no céu. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, nós vamos ver que ela desceu aqui para a terra. Em alguns vídeos anteriores em nosso canal, aqueles que não têm a oportunidade de ver, não viu ainda, como é que se diz? Dê uma olhada, que lá vai estar justamente essas características. Então essa batalha ela já é antiga, e ela se decorreu em toda essa história. No livro de Daniel, no capítulo 7, e no versículo 7, diz que esse último reino, que era o período de Roma, ele seria um reino dividido.
no paralelismo com a profecia de Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel, a gente ia ver que é um pés e barro misturado com ferro misturado com lodo, né? Que o lodo não se une com o barro, não se une com o ferro. Então seria um reino, como é que se diz, flexível, né? Ou seja, os impérios viriam, né? Passaram todos eles, né? Como a história mesmo diz, esse relato ele não só é bíblico, mas a história, existe um paralelismo entre a história também mundial e a profecia bíblica. Isso aí já foi comprovado, vocês viram aí no vídeo anterior e estamos vendo agora, né? Também. E dando continuidade aqui, nós vimos que dentro desse reino, desse animal, desse último animal, no capítulo 7, no versículo 7 de Daniel, que ele era espantoso, surgiu 10 chifres que estava junto com esse animal espantoso. Nessa visão híbrida, nós poderíamos dizer assim, nessa visão apocalíptica que Daniel teve ali no seu livro. Interessante é que no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 7, diz que esses 10 chifres, dentro desses 10 chifres surgiu um chifre pequeno. E o versículo 7 também diz que esse chifre pequeno, eu chamo a atenção de vocês, telespectadores que estão aí do outro lado aí no nosso canal, nos assistindo, ele tinha olhos e boca e falava palavras de insolência. Então leva-nos a entender aqui pela profecia bíblica que havia uma comunicação, que o poder exercido por esse chifre pequeno não era um poderio bélico, mas sim um poderio, vamos dizer assim, doutrinário, um poderio que envolvia conhecimento, né? Ou seja, um poder de persuasão, nós poderíamos dizer assim. Porque um chifre pequeno, diz o capítulo 7 de Daniel, no versículo 7, que tinha boca e falava palavras de insolência, dá-nos a entender essa questão. Mas vem a pergunta, como é que nós poderíamos caracterizar que esses 10 chifres seriam realmente 10... seriam as 10 tribos bárbaras que vieram do norte e do oeste da Europa. Como é que nós poderíamos confirmar isso com vocês? Fácil. No mesmo capítulo 7 e no versículo 24, vocês anotam aqui, vai estar aqui também, diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Tá vendo? Que mesmo reino? O reino que justamente aquele animal espantoso simbolizava que era Roma. Certo? E isso aconteceu justamente, eu acredito que pelo meado do século IV, mais ou menos, de nossa era, isso aconteceu. As 10 tribos bárbaras que vieram do norte e do oeste da Europa, as quais foram os alanos, anglos, eu pesquisei para vocês aqui, rapidinho, como é que se diz, os alamanos, os burgúndios, francos, frísios, goldos, herúlios, ortogodos e visigoldos. Essas 10 tribos que a Bíblia diz aqui no capítulo 7, no versículo 24, que esses 10 reis, essas tribos bárbaras, que justamente amoleceram o Império Romano, o grande animal espantoso, foi elas que justamente enfraqueceram o poderio bélico de Roma. Em 380, como nós falamos no vídeo anterior, foi quando o imperador Teodósio I, certo, no decreto de Tessalônica, ele entrou justamente dessas 10 tribos bárbaras que vieram do norte e do oeste da Europa, que enfraqueceram o Império Romano. 3 dessas 10 tribos foram abatidas. E quando isso aconteceu, esse poderio, realmente o chifre pequeno, que falava palavras de insolência, como é retratado aqui na profecia bíblica de Daniel 7, e ele entrou em 380, depois de Cristo, justamente em Roma, ou seja, foi quando justamente o catolicismo ele começou a vigorar ali dentro das tradições. Mesmo assim, houve as perseguições, né, continuou através de vários imperadores de Roma, como Nero e outros, a perseguição aos cristãos, mas ali houve uma brecha para que se cumprisse essa profecia de Daniel 7. Já era dito que isso aconteceria, ou seja, ali haveria, como é que se diz, o clímax do temporal com o temporal, que era o império, com o religioso.
né, que seria a igreja, a religião. Ali houve essa brecha e essa concretização dessa. Então, o rei ele continuou, ou seja, o poderio romano ele continuou flexibilizado com o poder, o Estado e a igreja. Em 312, quando o imperador, foi 312, 313, mais ou menos nesse período que o imperador Constantino, da Igreja Católica, que era pagão e se converteu ao cristianismo, ele aceitou o cristianismo e já introduziu algumas doutrinas, era justamente algumas filosofias pagãs que eram introduzidas dentro do cristianismo. Entende agora meu raciocínio? Ou seja, ali a pureza do evangelho, ele começou a ter um declínio. Que justamente, meus queridos, era isso que Satanás sempre quis desde o início. Eu acredito, eu não estava lá no céu, né? Como diz lá em Isaías, nessa batalha que foi travada lá em cima, nesse poderio também que aconteceu, né? Que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Colossenses, né? Se eu não me engano, que a nossa batalha é contra, não é contra armas, mas contra é uma batalha espiritual. Então eu não estava lá quando aconteceu isso, certo? O profeta Daniel, aqui no capítulo 7, no versículo 11, ele retrata uma coisa que ele sentiu. Ele diz no capítulo 7 de Daniel, continuando aqui, ele diz o seguinte: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Ou seja, nessa visão, Daniel também ficou preocupado, ficou interessado nessas palavras de insolência que é retratada no capítulo 7 de Daniel, no versículo 7, e ele ficava prestando atenção naquilo que o pequeno chifre realmente falava, né? E nessa junção, por exemplo, em 313, com o decreto que Constantino lançou na igreja de Laodiceia, que foi justamente as mudanças, algumas mudanças que teriam de ser feitas na palavra de Deus. Algumas coisas, tradições que foram acrescentadas, tá entendendo? Onde não era para ser acrescentado. Esse é o problema. Então, justamente quando, na profecia bíblica de Daniel 7, quando ele fala palavras de insolência, é justamente essa questão, que não era para ter acontecido aquilo. Entende meu raciocínio? É como eu digo sempre a vocês, não adianta, a palavra de Deus é essa daqui. É a Bíblia Sagrada. Não adianta as tradições, não é com as tradições humanas que você vai. Deus não precisa disso. A própria Bíblia diz que não há. Ela não é de particular interpretação. E nem você pode, em outros textos bíblicos, diz que a gente não pode colocar, nem acrescentar um i, nem tirar um tio, e etc, e etc. Então isso foi o que aconteceu em 312 e 313 depois de Cristo. Com essa entrada, como é que se diz, de dogmas, nós poderíamos falar assim, de novas tradições, de novas leis colocadas, aí é onde estava o problema. Onde estava e está o problema. Oxalá, amigos que estão aí do outro lado, que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer, certo? Aqui na profecia bíblica de Daniel, no capítulo 7, nós estamos vendo aí o poderio do chifre pequeno. Ou seja, todo aquele poderio bélico de Roma de Estado, foi juntado com a parte espiritual. E ali foram dadas novas crenças, ali foram introduzidos novos dogmas. A Bíblia diz no capítulo 7 agora aqui, nós vamos analisar e ver o que foi que aconteceu. Nós vamos ver agora aqui. O que é que a Bíblia diz que iria acontecer, como aconteceu em 312 e 313, quando o imperador Constantino fez a concretização justamente dessa profecia, dessa introdução das tradições dentro da palavra de Deus, que não era para ter acontecido. Entende meu raciocínio? Independente de religião. Eu não estou falando aqui contra a religião de ninguém. Eu estou dizendo aqui, nós estamos estudando profecias bíblicas
que estão se cumprindo e que já se cumpriu e que irão se cumprir. Nós vamos ver em outras que iremos estudar. O primeiro tópico aqui justamente é essa. É as palavras de insolência que Daniel retrata aqui, a preocupação dele nesse sentido. Entendeu? E para nós fecharmos, no capítulo 7, no versículo 25, diz essa concretização que aconteceu em 312, 313 e 380 também, pelo Teodósio I. Está aqui, ó. 7:25. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o santo dos Altíssimos, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia, 2 tempos e 1 tempo e metade de um tempo, nós vamos estudar no vídeo seguinte, porque ela é bem profunda, ela é mais detalhada, mostrando justamente essa junção, essa perseguição ao verdadeiro evangelho. Porque não cumprir a palavra de Deus. Porque era profético que isso ia acontecer. Aqui, como diz Daniel 7:25, nessa profecia. Então aqui a Bíblia diz que os santos seriam entregues durante esse período. Entregue como? Nós poderíamos perguntar aqui. O texto está dizendo, primeiramente, que essa pessoa, essa autoridade, essa junção da igreja com o Estado, iria ocasionar mudanças. Em quê? Em que mudança? Ia acontecer mudança. Primeiro ia magoar o Santo dos Altíssimos, que é Deus. E cuidaria em mudar os tempos e as leis. Mudar os tempos e as leis. Que tempo? O tempo, como é que se diz que nós vivemos aqui no cotidiano. As leis, porque Deus determina as leis na Bíblia que tem que ser cumprida por você e por mim. E que elas não podem ser alteradas. Elas têm que ser cumpridas e não alteradas. Obedecidas. Importa, primeiramente, obedecer do que mudar. Né? Interessante, queridos, é que lá no próprio Daniel, no capítulo 2, se não me engano, no versículo 44, diz que só Deus, né, pode adivinhar o futuro e Ele é quem muda os tempos e as leis. Né? Só Deus poderia fazer isso. Entende agora porque há essa perseguição contra o Altíssimo? Porque o Santo dos Altíssimos, que seria Deus, o Deus da eternidade, o Deus criador do universo, seria magoado? Porque o homem tentou e mudou. Essa profecia aqui se cumpriu em 312, 313 e 380, com a infiltração e a junção. Primeiro a infiltração de imperadores pagãos que se entregaram ao cristianismo, né? E ali eles começaram a impor, trouxeram algumas tradições do paganismo para dentro da própria igreja cristã. Roma já era pagã, né? Roma já adorava outros deuses, mas foi justamente os imperadores pagãos que trouxeram essas tradições e ali foi implantada, esquecendo-se da palavra de Deus. Então essa profecia automaticamente se cumpriu nesse período. No próximo vídeo nós veremos aqui, meus queridos e amados, justamente a continuidade, que período foi que aconteceu dessa perseguição contra a palavra de Deus, essas introduções de determinadas leis. Está entendendo? A mudança, como é que se diz, da lei de Deus, do decálogo, para um outro decálogo, né? Feito por mão de homens, como foi dito isso lá no decreto no concílio, né, de Laodiceia, né? Em 313. Em 321, esse decreto de Laodiceia, ele foi concluído. Entendeu? Ele foi estabelecido. A história diz isso, se você procurar aí, tá entendendo? No próximo vídeo nós vamos ver justamente essa continuidade, essa profecia, que os santos seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E iremos ver uma outra profecia aqui, que iremos estudar ainda dentro desse capítulo 7 de Daniel, esmiuçando essas profecias apocalípticas.
Fique com Deus, para nós foi um privilégio muito grande estarmos juntos, certo? E até o próximo vídeo, justamente estudando, esmiuçando mais 2 profecias aqui no capítulo 7 de Daniel. Um forte abraço, certo? Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, certo? Não deixe de colocar seus comentários, alguma dúvida, acrescentar alguma coisa. Estamos aqui para a disposição de todos vocês. Um forte abraço. Fique com Deus.